Olá, hoje nós vamos para o capítulo 8 do segundo livro das Crônicas. Recapitulando, no segundo livro das Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, é somente Salomão, só Salomão, só Salomão. Depois do capítulo 10 em diante, aí nós vamos ter os descendentes de Salomão e os seus reinados. Mas até o capítulo 9, só Salomão. Hoje nós vamos ver as atividades públicas, políticas e religiosas do rei Salomão, tá bom? Já está instalado a arca, já está construído o templo, então nós vamos ver agora as atividades políticas e religiosas de Salomão. Peço a você que se inscreva no canal, peço a você que divulgue para que mais pessoas possam fazer parte dessa leitura bíblica. É isso mesmo, mais e mais pessoas lendo conosco a Bíblia. Gente, você já imaginou que maravilha se todo mundo realmente tivesse a Bíblia como um livro que pudesse orientar, conduzir? Ah, seria muito bom, muito bom. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Então nós vamos juntos percorrer o capítulo 8 do segundo livro das Crônicas. Vamos ler? Ao cabo de 20 anos, Salomão tinha construído o templo do Senhor e sua própria residência. Reconstruiu também as cidades de Irã, que Irã lhe tinha dado, e nelas estabeleceu os israelitas. Em seguida, atacou Emate de Soba e se apoderou dela. Construiu Tadmor no deserto e todas as localidades que serviam de entreposto na terra de Emate. Construiu Bet-Horon superior e Bet-Horon inferior, cidades fortificadas providas de muralha, portas e ferrolhos. Construiu Baalat e todas as localidades que lhe serviam de entrepostos de aprovisionamento, as cidades para os carros, as cidades para a cavalaria e tudo quanto achou bom construir em Jerusalém, no Líbano e em todo o território submetido ao seu poder. Toda a população que tinha sobrevivido dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, tudo que não era Israel, todos os descendentes desses povos que tinham ficado na terra sem que Israel tivesse podido exterminar. Salomão submeteu-os como pessoal de trabalho pesado, o que são ainda hoje. Nenhum israelita foi empregado nos trabalhos de Salomão como escravos. Foram seus guerreiros, chefes de suas tropas de eleição, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Os contramestres do rei, colocados à frente dos obreiros, eram em número de 250. Salomão mandou buscar a filha do faraó da cidade de Davi para a residência que tinha construído para ela. Minha mulher, disse ele, não deve habitar na casa de Davi, rei de Israel. Essa habitação na qual entrou a arca do Senhor é um santuário. Então Salomão ofereceu ao Senhor holocaustos no seu altar que tinha construído diante do pórtico. Cada dia oferecia os sacrifícios prescritos por Moisés, igualmente ao sábado, nas luas novas e nas 3 festas do ano, festa dos ázimos, festas das semanas e festa dos tabernáculos. Conforme as disposições tomadas por seu pai Davi, empossou as diversas classes de sacerdotes em suas funções, assim como os levitas em seus ministérios de louvar o Senhor e no seu serviço cotidiano em presença do sacerdote. Finalmente, os porteiros para cada porta, de acordo com a sua categoria. Assim, tinha mandado Davi, o homem de Deus. Em nada se afastaram das disposições que tinham tomado com referência aos sacerdotes e aos levitas e ao que se relacionavam com os tesouros. Dessa forma, foi levada a efeito toda a obra de Salomão, desde a fundação do templo até o seu acabamento. O templo do Senhor estava, pois, terminado. Então, Salomão dirigiu-se a Siogaber e a Elat, nas praias do mar, na terra de Edom. Elat, lá embaixo.
Irã enviou-lhe por meio de seus servos navios e marinheiros experimentados. Eles foram a Ofir com os servos de Salomão e de lá trouxeram ao rei 450 talentos de ouro. Muito bem, olha o que esse capítulo 8 quer trazer para a gente. Um resumo das atividades políticas de Salomão e das atividades religiosas de Salomão. Quais as atividades políticas? Ora, as atividades políticas estão aqui bem reconstruiu cidades que Irã tinha dado para Salomão. Na verdade, Irã tinha dado como presente a Israel algumas cidades que pertenciam a Tiro. Ele reconstruiu tudo. Outra coisa interessante que Salomão fez aqui, que é dito que Salomão fez, é essa conquista de Sóbor. Mas não é bem assim não, porque essa conquista tinha sido feita pelo seu pai Davi. Depois a gente vai explicar. Mas uma outra coisa interessante, o que Davi faz? Davi, ele organiza cidades e coloca o povo que habitava essa terra, cananeus, heveus, iteus, jebuseus, ferezeus, todos como servos e escravos. É interessante que esse povo morava nessa terra. Cananeus, heteus, heveus, jebuseus, eram 7 povos. Quando o povo entra na terra prometida, domina a terra, submete esse povo. Alguns lugares esse povo é transformado em servos e escravos, outros lugares eles são expulsos, mas na maioria das vezes esses povos que ali já estavam, eles passam a coabitar junto com os israelitas. Tudo bem, aqui na Bíblia diz que todos esses povos foram transformados em escravos. E aí aqui o cronista faz questão de dizer, Salomão não transformou em escravo nenhum dos israelitas, ou seja, eles eram guerreiros, contramestres, faziam parte do exército, mas não eram escravos. Ok, tá bom. Uma outra coisa interessante que o livro das Crônicas traz para a gente aqui é a mudança que Salomão faz da sua mulher. Você sabe que Salomão casou com a filha do faraó. Era um casamento político, mas que não era bem visto pelos israelitas, porque não era permitido casar com estrangeiros, com estrangeiras. Era um casamento necessário por causa de uma aliança política com o Egito, mas era uma coisa que não era muito engolida pelos israelitas. Tanto é que o cronista faz questão de dizer, quando Salomão construiu o templo, ele construiu o seu palácio junto do templo, ali perto do templo. O que Salomão fez? Salomão pegou a mulher dele, a filha do faraó, que morava lá na cidade de Davi, aquela fortaleza que Davi tinha feito como sua morada, tirou a sua mulher de lá e trouxe para morar junto dele ali no seu palácio. E aí o cronista justifica, não, essa mulher não pode ficar na cidade onde a arca habitou. Por quê? Porque Davi tinha trazido a arca para junto da cidade de Davi, para junto da sua morada. E aí a justificativa do cronista é essa, não, esta mulher não pode ficar lá, porque aquele lugar é um lugar santo. Então por aí a gente percebe uma coisa, essa história de Salomão ter casado com uma estrangeira, e principalmente ter casado com uma egípcia, isso era uma coisa mal resolvida entre os israelitas. Tanto é que o cronista faz questão de dizer, essa mulher não pode ficar no lugar que foi tocado pela arca, que foi santificado pela arca. Por quê? Porque ela é uma estrangeira. E aí essa mulher é trazida para morar no palácio real de Salomão. Ok? Muito bem, depois as atividades religiosas de Salomão são bem claras. Ou seja, ele coloca todos os sacerdotes nas suas devidas ordens, são 24 ordens de sacerdote, todas elas hierarquicamente organizadas, dizendo o que cada uma faz, organiza a função dos levitas, o que os levitas vão fazer,
cantores, porteiros, né? Músicos, e deixa os levitas bem organizados junto das 24 classes sacerdotais. Os sacerdotes são aqueles levitas que descendem diretamente da família de Arão. E os levitas, todos aqueles que descendem da família de Levi, que têm as suas funções no culto, que são de sacerdote, de músicos, de porteiros, de tocadores e tal. Então o Salomão organiza tudo e faz questão de dizer tudo conforme havia sido já organizado por Davi. Lembra que eu te falei no começo do livro das Crônicas? Tudo que acontece no livro das Crônicas se refere a Davi. Então nós temos aí um rei muito organizado, organizou, fez o país desenvolver, e esse capítulo termina justamente mostrando uma atividade do reino de Salomão, do reinado de Salomão, atividade comercial, atividade mercantil. Salomão, nós sabemos, foi um homem que fez com que desenvolvesse muito a sua marinha mercante, tanto é que ele tem dominado o porto de Eilat, e dali saem navios onde a gente vê um comércio de importação e exportação muito grande. O capítulo termina dizendo justamente que foram trazidos ouro de Ofir, o que nos garante então que havia uma atividade comercial, mercantil, marítima muito grande no tempo de Salomão. Vamos lá. Vamos ver aqui, gente, uma coisa, só tem 2 versículos para eu comentar com você. Vamos lá. No versículo 3, acompanhe comigo o versículo 3, uma coisa que eu quero deixar claro. Em seguida, atacou Emate de Soba e se apoderou dela. O que eu quero é fazer um adendo histórico, ou então um reparo histórico. Essa cidade de Emate de Soba não foi conquistada por Salomão, não. Se a gente lê o segundo livro de Samuel, no capítulo 8, versículo 3, nós vamos perceber que foi Davi, que travou uma guerra contra o rei de Soba e dominou a cidade. Aqui, foi Davi que fez isso. Aqui está dizendo que foi o Salomão que se apoderou. Não foi ele que dominou e ganhou a cidade. Talvez tenha sido ele quem organizou a cidade, deu desenvolvimento para a cidade, mas a conquista da cidade foi feita pelo seu pai Davi, tá bom? No versículo 7, só para a gente entender aqui, ó, toda a população que tinha sobrevivido, atenção, população, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Quem são essas populações? Gente, vamos entender uma coisa. É importante entender. São 7 nações clássicas que compõem ali a chamada Terra Prometida. O povo é escravo no Egito. O povo de Israel é escravo no Egito. Quem é que mora nesta Terra Prometida? Na Terra Prometida mora os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, os cananeus e os girgashitas. São 7 povos que moram nesta terra. Quando o povo de Deus passa 40 anos no deserto, sobe pelo leste, atravessa o Rio Jordão, entra em Jericó, eles vão dar de cara com quem? Com 7 nações clássicas, que são hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, cananeus e girgashitas. Muito bem, o que esse povo faz? Vai entrando e vai conquistando, vai entrando. Uns povos são submetidos, eles dominam. Outros, eles coabitam junto. E de tempos em tempos nós vemos aí povos, lutas entre esses povos da terra contra os israelitas que chegam. E mais,
às vezes a gente vai ver coabitarem juntos, como no caso de Jerusalém. Os jebuseus continuaram morando ali, não foram expulsos. Davi domina Jerusalém, que é uma terra dos jebuseus, continua morando junto. Mais uma coisa interessante, mesmo que eles morem junto com os israelitas fazem questão, pela sua lei, pela sua fé, pela sua religião, manterem-se íntegros para não misturar a sua fé e a sua religião com a religião dos heveus, dos jebuseus, dos hititas, dos cananeus. Por isso, gente, entenda, por isso que a palavra de Deus aqui, ela tem tanto medo de misturar a fé dos israelitas com os costumes que eles chamam dos pagãos. Porque os costumes dos heveus, os costumes dos cananeus, os costumes dos jebuseus, todos eles foram condenados pela Bíblia. Então a Bíblia sempre condena esses costumes desses povos que já existiam ali. Muito bem, o que nós temos aqui? Então, este texto aqui, esse versículo, vem justamente falar dessas 7 nações clássicas que já estavam ali e que foram, de certa forma, dominadas pelo povo de Israel, que chega e assume a terra prometida e assume aquela terra como a terra que Deus havia prometido a eles. Fazem parte, então, dessas 7 nações clássicas que habitavam aquela região quando da chegada do povo de Israel, né? Então, é interessante a gente lembrar quem é que habitava ali aquela terra antes? Essas 7 nações clássicas. Muito bem, a gente está de novo fazendo uma retomada de tudo aquilo que aconteceu na formação do povo de Deus. Mas lembre-se cada vez mais que tudo isso aconteceu porque existe um propósito, existe um motivo, existe o nosso olhar fixo naquele que virá salvar não só um povo, mas virá salvar todo o gênero humano. Isso mesmo, Jesus, o Salvador. Et crucem Domini, fugit partes adverse, vite teleo de tribo Iuda, radix Davide. Aleluia.